Quem percebeu que, pelo fato de você ter desconstruído a experiência em visual, auditivo e sinestésico, quando você foi contar ela pela quarta vez, ela estava muito mais rica do que se você já tivesse começado a contar a história. Foi exatamente o que eu percebi. Achei incrível. Ela veio com muito mais riqueza. E provavelmente detalhes que você nem se lembrava vieram à tona porque você teve que separar as informações. Puxa, eu nem me lembrava desse detalhe. Eu só me lembrei porque eu me lembrei do som, e quando eu me lembrei do som, eu me lembrei da gaivota que cagou em cima de mim, sei lá. Então, tipo, uma coisa vai puxando a outra. Então, você desconstrói para depois construir. Uma vez que você construiu, ela vai estar muito mais rica para você contar. Porque primeiro você desconstruiu ela. Inclusive, é muito legal usar esse mesmo processo de desconstrução. Por exemplo, quando a pessoa tem uma memória, e a memória, sei lá, é uma memória desagradável, e você faz ela desconstruir entre visual, auditivo e sinestésico, e ela vai ver separadamente as experiências do que era, do sentido, da emoção, e até perceber o porquê que talvez ela está sentindo tanta emoção ruim. Quem, por exemplo, teve a oportunidade de ver um filme sem a trilha sonora? Quem já viu algum filme sem trilha sonora? Eu já vi um filme, existe um processo de edição, e uma das últimas fases da edição é incluir a trilha sonora e os efeitos sonoros. É uma das últimas partes que eles colocam. E aí eu cheguei a ver uma edição que não tinha essa parte ainda. Tinha o vocabulário das pessoas falando, tinham as cenas, mas não tinha os sons dos efeitos especiais e nem a trilha sonora. É completamente diferente a experiência. É completamente diferente a experiência. Né? Ou melhor, quando você desconstrói, você tem muitas vezes a percepção do qual dos sentidos, do visual, do tipo, qual desses que está realmente influenciando sua emoção ruim? Qual dessas informações que estão causando problema na sua memória? Que está fazendo você sentir o ruim ou o bom, etc. Muitas vezes, só de você tirar o som e ver só a imagem, putz, não sinto mais a emoção negativa, não consigo sentir nada sobre isso. Ou você tira o visual, ou você tira o sinestésico, ou você tira... Né? Então, por exemplo, tem um amigo meu que novamente, ele tinha ansiedade de andar de avião e a gente desconstruiu para ele a experiência. E ele percebeu que o problema era o som, era a parte auditiva que trazia para ele a sensação ruim. Aí ele começou a viajar de Bose, o fone de ouvido que tampa o som, e o avião podia balançar, ter turbulência, que ele continuava o quê? Normal, porque ele não estava ouvindo os sons externos. Impedindo que o som externo entrasse no cérebro, o som externo que causava o transtorno da ansiedade. Não era nem o balançar da aeronave. Né? Então, na hora de separar, ele percebeu isso. E aí, como hoje ele viaja, né, com um fone de ouvido, porque ele está cancelando o som. Então, pode balançar numa boa, ele não tem problema algum quando balança. O problema era o som que acontecia enquanto balançava. O som, sei lá, das malas se mexendo, enfim, o som das coisas enquanto balançava que era o problema, e não o balançar. E uma vez que ele cancelou essa informação, ele viaja numa boa. O problema é que a mulher não tem mais com o que falar com ele. Ele viaja com a mulher, e aí a mulher fica com quem que eu converso, porque meu marido não me ouve durante a viagem inteira. Então, é interessante desconstruir para você ver, tá, qual dos 5 sentidos que está realmente codirecionado ao seu estado emocional, está influenciando mais a sua química, para positivo ou para negativo. A questão positiva ou negativa. Né? E outra coisa interessante é, uma vez que você desconstrói, na hora de contar, ela está muito mais seca. E a pessoa que ouve é muito mais influenciada pelos detalhes. Então, a última parte da história, quando você contou usando tudo, provavelmente quem estava ouvindo sentiu mais, percebeu mais, ou melhor, parece que a história foi mais envolvente.